Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Filipenses 4 é um texto bem conhecido dos irmãos. Filipenses 4, vamos ler os 6 e os 7. Diz assim a palavra de Deus: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa igualdade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Irmão, esse texto aqui fala a pessoas inquietas, pessoas ansiosas, né? E o texto fala que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Ficar inquieto por coisa alguma. Antes as nossas petições sejam conhecidas diante do Senhor, através da oração, né? Então é o que nós estamos aqui nessa noite, né? Nós estamos aqui para orar ao Senhor pelas nossas vidas, pela vida do nosso irmão, interceder pelos nossos irmãos, pela igreja, né? Então nós estamos fazendo aqui o que o texto nos fala. A Bíblia diz que a ansiedade exagerada desagrada a Deus. A pessoa muito ansiosa, ela desagrada a Deus. E às vezes nos leva ao erro e nos traz consequência terrível. Às vezes até irreparável. Em casos extremos, pode até acontecer loucuras e suicídio. É sério, né? Ansiedade. Então não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. A ansiedade é desnecessária. De maneira alguma, a ansiedade é capaz de nos auxiliar na solução de qualquer problema. A ansiedade é nociva. A ansiedade pode causar doença, pois provoca tensão, mau humor, nervosismo. A ansiedade nos tira a liberdade, ficamos aprisionados por sentimento forte e negativo, que nos traz limitação em todas as áreas de nossas vidas. Então não devemos ficar ansiosos, né? Para vencer a ansiedade, é preciso aprender a distinguir problemas e fatos. Problema é o que pode ser resolvido. Fato é o que não pode ser resolvido. Fato não deve ser considerado problema e nem deve gastar tempo pensando no assunto. É preciso resolver os problemas e saber conviver com os fatos. Um exemplo: maturidade é um problema, pode ser resolvido. Imaturidade é um problema, pode ser resolvido. O envelhecimento é um fato. Esse não tem jeito, né? Todos nós vamos passar por ele, né? Então, um fato. Portanto, não devemos amadurecer o quanto antes e quanto antes devemos viver da melhor maneira possível cada fase do dia. E não devemos ficar ansiosos ao envelhecer, pois isso é um fato irreversível. A ansiedade pode ser controlada. Para isso é preciso controlar primeiro os pensamentos. Não fique se atormentando em relação ao futuro. Esqueça o passado e viva o presente com intensidade na presença do Senhor. Filipenses 4:8 diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro,
tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Então o crente deve estar com esse pensamento aqui, né? Tudo que é verdadeiro, né? Devemos estar nesse pensamento. Tudo que é honesto, nós devemos estar com esse pensamento, né? Valorize o que de fato tem valor. Não coloque suas esperanças de felicidade em coisas circunstanciais ou pessoa. Sua esperança e a confiança absoluta só deve estar no Senhor. Não fique frustrado porque ainda não conseguiu. Fique satisfeito pelo que já conseguiu. Lembre-se de que a maioria das nossas ansiedades são em relação à ameaça e problema imaginário, que talvez jamais acontecerão. Quando a ansiedade chegar, apresente-se ao Senhor e deixa que Ele cuide de seus problemas. 1 Pedro 5:7 diz assim: humilhai-vos, pois debaixo da poderosa mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte, lançando sobre si todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Amém, irmão? Então não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. A ansiedade só nos atrapalha, só nos prejudica, né? Os irmãos conhecem muito bem Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que os vestidos? Olhai para as aves do céu, que nem semeia, nem cega e nem ajunta em celeiro. O vosso Pai Celeste as alimenta. Não tem de vós mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todo o seu cuidado, acrescentar ao corpo a sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fia. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer dele. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que vestiremos, porque todas essas coisas o gentio que procura. De certo, vosso Pai Celeste bem sabe que necessitais de todas as coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Vemos aqui no versículo 32, dizendo que quem procura isso é o ímpio, né? Quem procura essas coisas aqui é o ímpio, porque todas essas coisas o gentil procura, né? São eles que procuram. Nós sabemos que o texto nos fala ali que nós temos que, quando tiver algum problema, se colocar na mão de Deus e descansar, né? Então isso é o nosso escape, o escape do crente, aquele que tem fé no Senhor, é colocar todas as suas dificuldades na mão do Senhor, porque Ele, né, Ele nos dará a vitória. Às vezes a vitória demora um pouco, né? Ela pode ser imediata, mas pode demorar um tempo. Mas nós sabemos que a solução está no Senhor, porque sem Deus nada poderemos fazer, né? Amém? Esta é a minha palavra que eu tinha para a igreja.